Dia 28 agora, no programa do Faustão, Daniela Mercury mandou um recado para os cristãos, para eles não serem intolerantes, para eles respeitarem, disse que todas as pessoas são iguais, que elas têm direitos iguais. A gente precisa falar sobre essas falas, sobre essas pessoas, para a gente falar também o nosso lado enquanto cristãos. Porque, primeiro, nós não somos intolerantes, nós não pregamos o ódio. Há muito tempo nós pregamos a palavra de Deus, mas de modo algum nós pregamos o ódio. Simplesmente nós mostramos que as pessoas têm livre-arbítrio e esses comportamentos são destrutivos, causam mal, causam mesmo transtornos, traumas. Isso já é provado cientificamente. O número de suicídios dentre essas pessoas e todo tipo de transtorno que segue, não é? Porque essas pessoas vivem num conflito emocional, num conflito psíquico, dia após dia, desenvolvem síndromes de perseguição, acreditam que exista um preconceito e que está todo mundo acusando, levantando o dedo para elas, quando na verdade são elas mesmas que estão levantando o dedo contra elas. Falam que a gente tem de amar porque Deus é amor. Agora, amor é uma coisa, sexo é outra coisa completamente diferente. Sexo é uma relação que acontece entre os seres vivos, né? Para reprodução, tem essa relação, essa copulação, e disso nascem outros seres humanos. E ela diz assim que os LGBT têm direito de viver? Tem direito de viver, sim, mas eles têm direito de viver porque eles nasceram, porque um homem e uma mulher se relacionaram e eles nasceram. Se não fosse porque um homem e uma mulher se relacionou, fez sexo, isso é fazer sexo, eles não teriam nascido e não teriam direito de acusar que os héteros se acham melhores, que os brancos se acham melhores. Não são melhores, mas também não têm de ser os piores. Não tem de ser rotulado, porque são eles que rotulam, que falam que os héteros se acham que são melhores. Quem disse que a gente se acha que é melhor? Agora, eles, na consciência, no emocional, já sabem o que andam fazendo, o que está acontecendo nas suas vidas, e em função desse conflito interno, julgam que o outro está pensando isso. Os héteros não se acham melhores que ninguém. Vocês, LGBT, que andaram falando todas essas coisas e criando todas essas narrativas, essas conversas. Os héteros são até desapercebidos para todas essas coisas. Em toda a família mesmo, tem gay, para todo lado a gente vê, ninguém esconde. Quem falou que a gente esconde isso? Que a gente quer fingir que não vê? A gente vê, tanto a gente vê, que a gente aconselha, e isso é amor. Amor não é sexo. Amor é uma energia, um sentimento de bem-querer, de não aceitar a destruição do outro, de se importar com o outro. Amor acontece num relacionamento, num casamento, acontece porque as pessoas se querem bem, e amor é isso. Amor de mãe para filho é querer bem, amor de homem para mulher é querer bem, amor é querer bem, é apontar o caminho certo. O amor, ele tem limites, não é um sentimento permissivo. A Bíblia é bem clara sobre isso. Deus é amor, mas olha como o amor de Deus é furioso, ele se importa conosco. Ele está o tempo todo tentando nos mostrar, nos advertir, nos conduzir para o melhor caminho, permitir que nós tenhamos direito de escolha. Ele mostra para nós o bom caminho, para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Tudo o que está escrito na Bíblia não está escrito com o sentido de derrubar, de destruir, de promover ódio, mas de orientar, de mostrar para todos os seres humanos a melhor forma de viver. E isso é feito para os héteros. Os héteros na Bíblia são extremamente orientados ali por Deus, de como viver, de como ter domínio do seu emocional, domínio do seu corpo, porque através disso passa a ter domínio das faculdades mentais. Nós, mulheres, temos uma tendência terrível de sermos muito permissivas, de não termos coragem de nos posicionar diante das pessoas,
por sermos mais emocionais, mas nós somos perigosas por causa disso, porque nós nos voltamos contra os homens. Veja, isso é uma coisa de hétero. Agora, vem dizer que a gente que é hétero, que é branco, é culpado por todas as desgraças do mundo, que o racismo é como se só houvesse escravidão negra. Não! Os povos irlandeses, dinamarqueses, os bárbaros, aquele povo branquinho do olho azul, pessoal do Oriente Médio, brancos, pessoas pardas, escravizavam seu semelhante muito, acabavam com eles, botavam fogo nas suas casas, matavam seus filhos. Eram pessoas que levavam cativos todos os outros, não eram só os negros. Houve todo esse trabalho com os negros de pegarem na África, de fazerem isso durante um tempo com os negros, mas nesse mesmo período se ocorriam também as barbáries, onde os brancos também eram escravizados. Aqui no nosso país, em vários países, os negros passaram por isso. Foi terrível, foi monstruoso, toda a escravidão é monstruosa. Escravidão que leva brancos, que leva negros, a escravidão que leva a mente das pessoas à destruição moral, a não enxergar, a não querer aceitar seus erros, suas falhas, suas deficiências. Não é ser hétero que é o ópio do mundo, nem os LGBT, o pessoal dessa comunidade, são os santos e não erram. Todo ser humano erra. A Bíblia, ela é escrita para todo o ser humano melhorar. Então, não é que o cristão se acha melhor para acolher todos em nome do amor, acolher a imoralidade em nome do amor. Eles falam de amor e trazem a sexualidade junto, como se amor fosse sexo. Amor é um sentimento que luta pelo outro, para o bem-estar do outro, para a melhoria do outro. É um sentimento que não tolera ver o outro sofrendo. E o que é que o movimento LGBT provoca? A pessoa entrar neste caminho, como ela fica interiormente com ela mesma. Quantas pessoas quiseram voltar atrás desse caminho e tiraram a própria vida? 40% dos homens que entram nesse caminho se matam. 85,3% é uma coisa assim, por cento das mulheres que entram nesse caminho vivem uma vida atormentada, desenvolvem uma série de parafilias, inclusive desejam sofrimento na hora do sexo. Os homens que entram nesse caminho passam por humilhação, por vexame, também passam por sofrimento para ter uma gota de prazer na carne e se tornam escravos do sexo, da pornografia, de uma série de distorções sexuais. Vão assim a passos largos, né? Nada mais satisfaz mentalmente e vão cada vez mais se afundando em imoralidades, como se isso fosse viver. Viver está muito além só da sexualidade. Tem o emocional, tem o lado espiritual, que é tão real quanto o material. O espiritual é o lado verdadeiro. Nós amamos verdadeiramente. E é por isso que nós nos posicionamos e mostramos para as pessoas, porque ela não é mais feliz. Nem o hétero é mais feliz se ele não se ligar espiritualmente com Deus. Não é o sexo, não é a escolha sexual que faz as pessoas serem felizes. É a unidade delas com Deus. É o respeito aos princípios que Deus criou, porque Ele criou. E Ele é maior do que nós. Ele é Senhor do universo e Ele existe. Todas as práticas de imoralidade vêm cheias de acusações para todos aqueles que servem a Deus, porque essas pessoas se afastam de Deus. Elas não creem que Deus existe. Creem que se existe céu, o céu é um lugar onde não é pecado pecar. E isso é um grande engodo do inferno. Se você concorda comigo, já curte, comenta, compartilha. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo. Vamos nos tornar
fortes e saber que não é porque nós somos héteros e somos brancos que nós temos que ser tão rotulados, tão humilhados, criminalizados, o tempo inteiro ofendidos. Somos uma criação de Deus. Deus nos fez. Que Deus abençoe também grandemente a sua vida.